Bem, meu muito boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento e todos vocês que vão assistir esse debate mais à frente. Estamos essa noite aqui com o convidado, o senhor Alexandre, que vai defender, né, os seus pensamentos, o que ele crê. E também temos o apóstolo Deltamar, que vai também participar desse debate e vai falar sobre o profeta Cacô Filipe. Então, apóstolo Deltamar, o senhor pode. Desculpa, o senhor Alexandre, o senhor pode se apresentar, dizer de onde o senhor é e fique à vontade. Boa noite. Uma ótima noite a todos aí. Ah, é meu mano aí, né? Deltamar. Boa noite também ao nosso moderador, Ricardo. E a galera também que está assistindo a gente. Para quem não me conhece, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tá? Nunca fiz faculdade de teologia, nunca fiz, né? Nunca estudei sobre esse assunto assim de forma formal. Sempre foi através de grupos de WhatsApp, pesquisas, né? Por mim mesmo e aprendendo com outras pessoas também, ter uma visão a respeito das escrituras. E a base que eu levo, que eu defendo hoje, né, dentro das escrituras, é a escatologia preterista completa, tá? Para quem não conhece a escatologia preterista, ela é o contrário da futurista. Futurista é o que se vê aí em todas as faculdades de teologia, dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, tá? Tirado ali por parte dos pais da igreja, tá bom? E o preterismo completo é simplesmente, de uma forma bem resumida, sem enrolar muito, é a consumação dos séculos, a consumação, o cumprimento de todas as profecias, né, com a destruição do templo no ano 70. O ano 70, o templo cai no ano 70 e ali se cumpre todas as profecias, terminando ali pelo sermão profético de Jesus Cristo, tá? Então, a visão do qual eu vou trazer aí para poder argumentar contra os argumentos, né, do meu mano Deltamar, vai ser baseado exatamente aí na escatologia preterista completa. Valeu, galera? Uma satisfação estar com vocês aqui e aos ouvintes aí que estão assistindo a gente aí. É isso aí, Hugo. Muito obrigado a todos vocês. Ok, muito obrigado. Apóstolo Deltamar, o senhor tem a palavra. Ok, muito obrigado, pastor Ricardo. Muito boa noite ao irmão. Muito boa noite ao Alexandre Moraes. E muito boa noite aos irmãos e irmãs que estão no Brasil e irão assistir a live. Muito boa noite também aos irmãos que estão em África ou estão na América Latina. Que Deus possa ajudá-los, né? Que os teus olhos possam estar abertos, se é que você ainda não crê no profeta Cacô Filipe. Se você está examinando a mensagem do profeta Cacô Filipe, você já tem o livro, está buscando entender, que Deus possa ajudar você a entender, que esse debate sirva para você analisar ambos os lados e você mesmo tomar a sua decisão. Não deixe ninguém tomar a decisão por você e nem fazer o julgamento sobre o profeta por você. Você mesmo deve examinar. Eu sou Deltamar Costa, discípulo do profeta Cacô Filipe. Ok, então, muito bem, ambas as partes já se apresentaram, então vamos dar início ao debate. Eu peço que o apóstolo Deltamar faça a primeira pergunta ao convidado, Alexandre Moraes, lembrando das regras, 5 minutos para pergunta, 5 minutos para resposta, e vai ter a réplica e a tréplica para cada um que for feita a pergunta e quem for responder também. Então, apóstolo Deltamar, eu estou com o cronômetro somente para deixar as coisas em ordem. O apóstolo Deltamar tem a primeira pergunta, pode fazer, apóstolo. Ok, muito obrigado, pastor Ricardo. Então, eu gostaria, antes de fazer a pergunta, explicar a pergunta, né? Então, pelo o que eu entendo, o senhor Alexandre de Moraes, ou Alexandre Moraes, é um pregador, um explicador das Escrituras. Ele até me enviou um link do seu canal, onde ele explica uma série de coisas, né? Agora, a pergunta que eu lhe faço, senhor Alexandre, para que nós entre no assunto sobre o profeta Cacô Filipe, porque o tema desse debate será em volta de se Cacô Filipe é um verdadeiro profeta de Deus. Cacô Filipe é um verdadeiro profeta? É aqui que nós vamos
centralizar o nosso debate. Agora, uma vez que você é um pregador, um explicador do Evangelho, ou seja, das Escrituras, por assim dizer, é justo eu saber, e é justo todas as pessoas que estão nos assistindo saber, quem foi que te estabeleceu para ser um ministro, um pregador. Porque, de acordo às Escrituras, um homem, para ser um ministro, para ser um sacerdote, e ele poder ensinar, explicar as Escrituras, ele precisa ser estabelecido. E só existe uma maneira para um homem ser estabelecido, no sacerdócio. Nós vemos que foi Moisés, no Antigo Testamento, quem estabeleceu o sacerdócio. E nós vemos que foi os profetas, no Novo Testamento, quem estabeleceu o sacerdócio. Não vou alongar a pergunta e vou simplificar. A pergunta para o senhor Alexandre de Moraes, para que vamos para o próximo ponto, é: se o senhor é um pregador, um ministro do Evangelho, alguém que ensina sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, quem lhe estabeleceu para que você seja um pregador, um ministro do Evangelho? Ninguém. Senhor Alexandre, o senhor agora tem 5 minutos. Cara, ninguém mandou eu pregar nada, ninguém me levantou para nada. Porque, na verdade, aqui nos dias de hoje, ninguém levanta ninguém para pregar evangelho nenhum. A gente simplesmente estuda. Um ateu, né? A gente vê diversos ateus aí que dá aula de teologia, que explica as escrituras de forma muito coerente, usando ali a exegese de uma forma perfeita. A gente vê deísta, a gente vê agnósticos, a gente vê quem está dentro do gnosticismo, né? Até quem é do candomblé, da religião descendente afro-brasileira, também consegue explicar ali, consegue falar das escrituras muito melhor do que muitos pastores que estão aí dentro das instituições religiosas, de forma muito mais coerente, e que dá muita facilidade para as pessoas entenderem o que eles estão falando. E para isso depende da gente ter um espírito de Deus, de descer, de baixar um espírito aqui para poder me dar esse entendimento? Não. Depende do quê? Depende de eu ter a minha mente aberta, analisar aquilo que está escrito, ver para quem que foi escrito a história, entendeu? E se basear. A história que está ali foram para as 12 tribos de Israel? Foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ou foi para mim aqui no século XXI, sendo um mero brasileiro? Né? Se a gente pegar ali todas as profecias por parte dos profetas, por exemplo, as profecias de Ezequiel, capítulo 34, capítulo 37, Ezequiel, capítulo 39, Isaías, capítulo 2, Isaías 65, Oséias, capítulo 1, Oséias, capítulo 2, Zacarias 12, Zacarias 14, todas essas profecias, meu mano, Isaías, capítulo 11, onde vai falar das 10 tribos que estavam perdidas lá fora, todas essas profecias, elas estão destinadas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, não existe nada aqui para nós nos dias de hoje, cara. Entendeu? Então, quem é que me levanta aqui? Quem é que falou alguma coisa para mim aqui que eu sou um pregador do evangelho ou que vou fazer uma boa nova? Não tem lógica. Até porque em Colossenses, capítulo 1, que eu vou falar aqui da palavra do apóstolo Paulo, né, no versículo 23, eu tenho quanto tempo mais ou menos aí, pastor? Desculpa, 2 minutos e meio ainda tem. Beleza. Tá dando para ouvir aí o meu áudio? Legal, pastor? Sim, tá ouvindo bem. No versículo 23 de Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce segundo, sem... Cadê? Não é isso aqui não, peraí. Colossenses 1, é isso mesmo? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Beleza. 1:23 ele vai dizer o seguinte: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando, lembrando que o apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Colosso, uma das 7 igrejas da Ásia, lá naquela geração de Jesus, tá? Não é para nós, essa carta não foi escrita aqui para mim, que sou brasileiro, para eles. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi é um verbo que está no pretérito perfeito, ou seja, para quem entende aí da gramática do português, passado, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É o mundo cosmos? Não faria sentido, porque senão eles teriam ali o poder, o único poder que Deus tem, que é o poder da onipresença.
Eles não estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Como é que eles poderiam pregar para o mundo cosmos? Não faz sentido. Do evangelho, criatura debaixo do céu, e do qual eu, apóstolo Paulo, me tornei, pretérito perfeito, ministro. Agora a pergunta que eu vou fazer para o senhor, o Teutamar. Quem levantou Caco Felipe? Como que pode me provar isso? De acordo com as escrituras, qual profeta? Quem levantou ele? Se tiver uma pergunta para a minha pergunta já estou antecipando, tá? Para ele. Ok. Apóstolo Deltamar, ele vai dar a resposta depois, senhor Alexandre. O senhor faz a pergunta depois dos passos que nós tivemos, né? Um faz a pergunta, o outro responde, tem a réplica, depois a tréplica, ok? Apóstolo Deltamar, pode fazer a sua resposta. Ok, pastor Ricardo, muito obrigado. Então, para todas as pessoas que se baseiam na Bíblia, eu gostaria de fazer uma pergunta simples, e o Alexandre, peço que responda apenas sim ou não, depois você pode explicar na sua fala. Você concorda que tudo que se fala sobre Deus e sobre a sua palavra tem que ter base na Bíblia, sim ou não? Seria uma regra? Não, é uma pergunta. Se você não concorda, você diga não. Se você concorda, você diga sim. A pergunta é, deixa eu esclarecer a pergunta. Você como um pregador, você como um ministro, você como um homem que explica as Escrituras, a pergunta que eu faço é, para aqueles que ensinam, para aqueles que pregam as Escrituras, tudo tem que ter base na Bíblia ou não? A Bíblia é a base para nossas pregações sobre Deus, sobre a sua palavra, ou a Bíblia não é a base? Só responda sim ou não. Nesse sentido, sim. Ok, vou tomar sua resposta como o senhor está respondendo que a Bíblia é a base, e a base é o fundamento. A minha primeira pergunta para o senhor foi, quem lhe estabeleceu para ser um pregador do Evangelho, para ser um ministro, para explicar as Escrituras? Uma vez que Pedro disse que as Escrituras não é de particular interpretação. Então, se a Bíblia é a base, tudo que estiver fora dessa base, nós não devemos dar crédito, porque está fora de ordem. E Deus não é um Deus de bagunça, Deus é um Deus de ordem. Então, se olharmos para o que aconteceu no Antigo Testamento, nós vemos que Deus estabelecia os profetas mensageiros, e eram os profetas mensageiros os responsáveis por estabelecer os ministérios, ou seja, os sacerdotes que iam trabalhar no sacerdócio. De acordo com Levítico capítulo 8, foi Arão quem estabeleceu, foi Moisés quem estabeleceu Arão ao sacerdócio, né? O pai do sacerdócio era Arão. E foi Moisés, o profeta mensageiro, quem estabeleceu os 5 filhos de Arão. E foi Moisés, o profeta mensageiro, quem estabeleceu os 70 anciões para ajudá-lo a julgar as causas do povo. Estou dando uma base no Antigo Testamento que um homem, para ser um ministro, um pregador, ser um sacerdote, trabalhar no sacerdócio, precisa ser estabelecido pelo profeta mensageiro. No Novo Testamento você vê que foi João Batista, um profeta mensageiro, quem estabeleceu os seus ministros, os seus apóstolos, entre eles Apolo. Você vê que foi Jesus, um profeta mensageiro, quem estabeleceu os seus 12 apóstolos, e ele mesmo diz, eu vos escolhi os 12. E depois, em Lucas capítulo 10, Jesus escolhe mais 70 discípulos e os envia de 2 em 2 para pregar a sua palavra. Então você vê que não foi outro que estabeleceu. E um discípulo, um sacerdote, não poderia estabelecer outro sacerdote. Era Jesus o único que poderia fazer isso. Quando você vai um pouco mais adiante, você vê Paulo. Paulo, um profeta mensageiro, é quem estabelece os ministros do seu tempo. Por exemplo, Efésios 4:11 eram estabelecidos por Paulo, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé, e até mesmo Apolo, que um dia tinha sido discípulo de João Batista, agora tinha sido rebatizado por Paulo, estabelecido por Paulo, para pregar a revelação que Jesus Cristo havia dado a Paulo. Vou concluir as minhas palavras, para que o senhor tome também a palavra para me responder. Assim como, no natural, elege-se o presidente da República, e o presidente da República é o único que pode estabelecer os seus ministros. O ministro não se estabelece a si mesmo. O homem não pode dizer, por eu ser inteligente, e por eu ter diplomas, e por eu ter experiência, a partir de hoje eu sou ministro da Educação, sou ministro da Justiça ou da Fazenda. Um homem sabe que ele não pode ser ministro em um país até que o presidente eleito o estabeleça. O presidente é o único que retém o poder para estabelecer o homem que ele quiser, para o ministério que ele quiser,
e trocá-los de cargo quando ele quiser e demiti-los quando ele quiser. Agora, um ministro estando lá, ele não pode nomear outro ministro. Somente o presidente da República pode fazer tal coisa. Então, o natural é um tipo para o espiritual. E uma vez que um profeta mensageiro é aquele que é estabelecido por Deus, pelo próprio Deus, e somente ele, o profeta mensageiro, pode estabelecer os seus ministros, eu volto de novo a pergunta para o senhor, e o senhor pode responder e mudar a sua resposta se o quiser. Sendo o senhor um pregador do evangelho, sendo o senhor um sacerdote, um ministro, aquele que está no sacerdócio explicando as escrituras, quem foi a pessoa, quem foi o profeta mensageiro que o estabeleceu para ser pregador do evangelho? O senhor Alexandre tem 5 minutos a partir de agora para a réplica. Mas essa pergunta eu já respondi, pô. Por que tu está fazendo essa pergunta de novo? Se eu já respondi na minha primeira. Eu já respondi, pô. Então, eu não fui levantado por ninguém, já deixei claro isso. Certo. Se você não quiser usar os seus 5 minutos, então, o irmão passará a palavra a mim para me usar. E, inclusive... mas a pergunta... Ô, pastor, ele está me perguntando... Só um minuto. Fala. Só um minuto. O apóstolo Eltamar, ele escutou a sua primeira resposta. Só que quando ele foi responder o senhor, ele perguntou, baseado nas escrituras, se o senhor acha que todo pregador, todo ministro que prega o evangelho, prega baseado na Bíblia, porque a sua primeira pergunta foi diferente da afirmação que o senhor falou, sim. Então, era isso que o apóstolo Eltamar tá pontuando. Então, ele repetiu a pergunta. Então, a pergunta seria outra. Não, se o Alexandre não quiser responder, não. Se o Alexandre não quiser responder, não tem problema. E passa o tempo para saber... mim que eu vou terminar. Porque você disse que... Só para me explicar, para que você responda. Porque você disse para mim que tem que ter base na Bíblia. E quando eu te perguntei qual profeta, quem te estabeleceu para ser um ministro, um pregador, um sacerdote, alguém que explica as Escrituras, você disse que ninguém. Foi você mesmo que começou a fazer isso. E você deu a sua explicação. Mas eu te levei na base da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para te mostrar que quem estabelece os sacerdotes são os profetas. Então eu volto a pergunta para você. Você é livre para continuar com a mesma resposta ou mudar a sua resposta. Se você é um pregador, um ministro do Evangelho, a pergunta é: quem te estabeleceu? Não foi ninguém, pô. Eu gosto da história dos israelitas, gosto do que está escrito ali na Bíblia, entendeu? Sou apaixonado pela história deles e leio, e de acordo com o que está escrito, tentando obedecer ali, né, o máximo possível ali, de acordo com o contexto, né, respeitando ali as regras, né, de interpretação, eu posso muito bem chegar e explicar aquilo que eu estou lendo. É o que eu falei para você, tudo é uma questão de você se aprofundar e ter uma mente aberta, entendeu? E não ser uma pessoa tendenciosa. Porque o que a gente vê aí são pessoas que são tendenciosas a montar um sistema e lavar a cabeça das pessoas, né? Já não é o meu caso. E geralmente quem faz isso, é por causa disso aqui, dinheiro. E eu cago para isso. Tanto que quem entrar no meu canal aí, vai entrar, vai ter os conteúdos lá, eu não peço dinheiro para ninguém, entendeu? Não boto cartão de nada, não peço para ninguém depositar nada no meu canal, tudo é de graça. E o meu intuito ali não é lavar a cabeça de ninguém, lavar a mente de ninguém, e o meu intuito também não é que ninguém venha me seguir, entendeu? Porque eu não sou novela para ser acompanhado por ninguém, as pessoas, simplesmente eu dou liberdade para as pessoas analisarem, se elas vão ver ali e vão chegar à própria conclusão delas, se o que eu falo faz sentido e tem coerência ou não, entendeu? Agora, eu receber uma revelação de um espírito que Deus veio, mandou eu fazer acontecer, isso não existe. Então, ninguém mandou, ninguém me levantou para fazer nada. Eu simplesmente faço por livre e espontânea vontade, até porque eu sou um cara muito revoltado com todo esse sistema nojento de religioso que está aí, que a gente vê aí, pequenas empresas e grandes negócios, né? Um monte de homem tirando dinheiro do povo. Como já fizeram muito comigo. Eu já cansei de dar dinheiro para a igreja, cansei de dar dinheiro para pastor, entendeu? Pastores aí se enriquecendo através do meu suor, do meu trabalho, e hoje eu estou aqui para botar para ferrar em cima de todo mundo, pô. Por isso que eu estou estudando muito, estudo muito mesmo as escrituras,
para poder levantar as pessoas aí, pô, no entendimento, entendeu? Não é no intuito de ninguém me seguir, não, até porque não seria com a escatologia preterista que eu iria fazer isso. Porque o preterismo completo é simplesmente a visão de que você vê a Bíblia como um livro histórico. Então, nada foi para nós. Isso foi para um povo específico. Eu vivo o meu livre-arbítrio, a minha vida pessoal, sem nada do que está ali. É claro que a gente pode pegar alguns conselhos ali de Salomão, alguns conselhos até mesmo dos apóstolos e tal, e querer implementar na nossa vida aqui particular. Né? Por exemplo, Salomão ensina de como os pais devem tratar os seus filhos. Eu tenho uma filha de 14 anos, então eu vou pegar um conselho de Salomão. Pô, peraí, eu não posso mimar muito a minha filha. De vez em quando dar umas tapinhas nela, isso vai fazer ela acordar para a vida. É um conselho legal, eu posso usar aqui para mim. Mas não dentro de um âmbito espiritual, pô. Entendeu? Como muitos pegam aí, muitos pegam a Bíblia, caramba, não, olha aqui o que o apóstolo Paulo falou para mim. Olha o que Salomão disse para mim. Olha o que Isaías fala para mim. Aí quando você vai no contexto, o contexto é para quem? Para o povo de Israel, que não tem nada a ver com a gente. Entendeu? É disso que se trata, pô. Então as pessoas estão pegando a Bíblia e estão querendo trazer aqui para o século XXI um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás por um povo seleto, um povo excluso, pô. Tá me entendendo? A questão é essa. Então, finalizando aqui a minha resposta. Ninguém me levantou para pregar nada, para falar sobre nada. Tudo que eu faço é por livre e espontânea vontade minha, própria. Entendeu? Ok, senhor Alexandre Ok, nós Moraes. entendemos. Então, a pergunta primeira quem fez foi o apóstolo, o senhor Alexandre respondeu, o apóstolo teve a réplica e o senhor Alexandre teve a tréplica agora, correto? Correto. Então, agora o senhor Alexandre tem a vez para fazer uma pergunta ao apóstolo Deltamar. Vamos lá, Deltamar. A minha primeira pergunta é a seguinte. Em Lucas capítulo 16, o pessoal que está em casa aí pode abrir suas Bíblias aí e acompanhar. Lucas capítulo 16 vai estar escrito no versículo 14 o seguinte. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam. Mas Jesus disse o seguinte, vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado antes dos homens, entre os homens, é abominação diante de Deus. Agora, preste atenção no 16, o que Jesus Cristo vai falar. A lei e os profetas vigoraram até João. É o que está escrito, 2 pontos. Ponto e vírgula. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A minha pergunta agora vai vir. Se o próprio Jesus Cristo fala que a lei e os profetas vigoraram até João, porque João foi o último profeta, segundo a Ataná, me explica o seguinte, meu mano Deltamar. Como que o Caco Felipe hoje se torna um profeta? Essa é a minha pergunta. E só para complementar, Mateus 24, versículo 14, Jesus Cristo vai dizer que esse evangelho do reino do qual ele fala aqui seria anunciado, pode pegar aí, que está no grego, para o mundo oikomene. Quem não sabe o que é mundo oikomene, é um mundo habitado, onde o Império Romano era o dominador do mundo ali, naquela mesma geração de Jesus Cristo. O evangelho seria pregado e logo após viria o fim. Então me responde, Deltamar, de acordo com as palavras de Jesus Cristo, para a gente não chamar Jesus de mentiroso, me explica, como que Caco Felipe seria aí levantado como profeta? Não estaria indo contra as palavras de Jesus Cristo, afirmando que João foi o último profeta? Ok, apóstolo Deltamar, o senhor tem, a partir de agora, 5 minutos para responder a pergunta do senhor Alexandre. Obrigado pela pergunta, senhor Alexandre. Agora eu gostaria de perguntar assim, você mudou a pergunta? Você tinha perguntado primeiramente, antes, quem levantou o profeta Caco Felipe? Devo considerar a primeira pergunta ou a segunda pergunta? Não, minha pergunta foi bem objetiva. Se Jesus Cristo fala que o último profeta foi João... Vou levar em consideração a segunda pergunta, não é isso? Eu esqueço, então, a primeira pergunta que você tinha feito.
antes de você tomar a fala. Ok. Então, vou tomar a segunda pergunta. Não, mas a pergunta que eu estou fez. fazendo é nessa. Nessa minha pergunta que eu estou fazendo foi uma só. A pergunta que eu estou fazendo é essa. Então, eu peço que você repita a pergunta para que eu possa saber o que exatamente você perguntou. A pergunta é a seguinte, qual é o seu objetivo? Olha só, Jesus Cristo vai falar aqui do segundo texto que eu li, que João Batista foi o último profeta. Está claro isso aqui, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Como que o Caco Felipe é levantado como um profeta? Não estaria indo contra as palavras de Jesus Cristo? Jesus não seria mentiroso? Me explica isso, então. Quem levantou Caco Felipe? Ok, eu vou pedir só para o senhor Alexandre e também o apóstolo Eltamar, quando finalizar a fala, desliga o microfone para que não venha dar eco no áudio e quando as pessoas vierem assistir a live não esteja fazendo eco, ok? Então, beleza, pastor, vou desligar aqui. Vou reiniciar o tempo aqui do apóstolo Eltamar, que ele vai iniciar a resposta agora. A partir de agora, apóstolo Eltamar, o senhor tem 5 minutos. Perfeito. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Alexandre. Então, eu gostaria de aproveitar parte do meu tempo para voltar lá naquela questão anterior, mas eu vou responder a sua pergunta. Não se preocupe que eu vou ter a réplica. Então, quando um homem que não foi estabelecido por um profeta diz que é pregador, ministro do evangelho, isso mostra que ele não é um verdadeiro sacerdote, não é um verdadeiro pregador e não é um verdadeiro ministro. Se Arão tivesse aparecido para dizer, agora eu sou um sacerdote, ele seria falso. Se Baruque, o filho de Nerias, tivesse aparecido para dizer, agora eu sou um sacerdote, e não tivesse sido estabelecido por Jeremias, ele seria um falso sacerdote. Se Pedro, se Tiago, se João, se algum daqueles do tempo de Jesus tivesse levantado por si só e tivesse dito, agora eu sou um sacerdote, eles seriam falsos. Se Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé e Apolo, no tempo de Paulo, tivesse levantado por si só para dizer que ele agora era um sacerdote, eles seriam falsos, porque é o profeta mensageiro quem deve estabelecer os ministros, os apóstolos, os profetas de igreja, os evangelistas e os doutores do seu tempo, de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 11. Assim como um ministro hoje no nosso país, chamado Brasil, se ele se levantar para dizer que é um ministro, mas se o presidente Bolsonaro não o nomear, você está diante de uma pessoa mentalmente perturbada. E ele não é um verdadeiro ministro. Se uma pessoa levantar para dizer que é um médico e ele não tiver o seu diploma verdadeiro, você está diante de alguém que é um falso médico. E as pessoas que se passam pelo que não é, de acordo com a lei dos nossos países, eles estão considerados como charlatões. Todos esses líderes religiosos, de todas essas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, desde o maior até o menor, eles, na verdade, são charlatões porque não foram estabelecidos por um profeta mensageiro. Mesmo que o seu nome seja de Macedo, Valdomiro Santiago ou Silas Malafaia. Agora eu vou à pergunta do senhor Moraes, do senhor Alexandre Moraes, com respeito a Lucas 16:16. Eu gostaria de fazer uma pergunta e você me responda só com 2 palavras, do jeito que você quiser. Lucas 16:16, quando diz, a lei e os profetas duraram até João, palavra de Jesus. Eu pergunto, João Batista era um profeta da lei ou um profeta da graça? Só me responda se é da lei ou da graça. E eu vou continuar meu raciocínio. Pode responder, senhor. João Batista era o profeta da lei, pô, da época do primeiro pacto. Ok. João Batista era um profeta da lei. Então, Lucas 16:16 é claro. Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. Sim, os profetas da lei duraram até João. Porque Jesus, ele é um profeta. E ele é o primeiro profeta da graça. E Jesus Cristo mostrou que ele era um profeta. As escrituras mostram que ele é um profeta. E se o Alexandre não acreditar que Jesus era um profeta, e ele pedir as provas, eu vou dar as provas aqui que Jesus era um profeta. E Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 41, que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Mateus 10, versículo 41. Neste caso, Jesus não estava falando de João Batista. Jesus estava falando dele mesmo, o profeta que estava ali, que as pessoas tinham que receber na qualidade de profeta, então receberiam um galardão de profeta. E Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 49, que ele enviaria profetas para a terra. Logo, João Batista não é o último profeta, sendo que Jesus, ele é profeta, e ele prometeu enviar profeta. Jesus repete a mesma coisa em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, quando ele diz, eis que envio-vos profetas. E ele completa dizendo, e alguns deles perseguireis, outros matareis, outros apedrejareis. Bem, agora veja que
Lucas 16:16 está claro. Jesus estava falando sobre os profetas da lei. Agora quero passar a palavra para o senhor Alexandre, porque se ele discorda que Jesus era um profeta, que não há profeta depois de João Batista, eu terei a oportunidade de responder na minha oportunidade. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.